Você vai ver agora uma conversa com um dos coordenadores do Fórum Goiano de Defesa do Bioma Cerrado. O objetivo é criar a parceria do agronegócio e a preservação do meio ambiente. Nós estamos ao lado do Altamiro Fernandes, ele é o coordenador do Fórum Goiano de Defesa do Cerrado. E nós vamos falar com ele um pouco sobre essa política de defesa do Cerrado. E por que disso? O Cerrado hoje realmente é uma ameaça. Ele sofre, ele está sendo ameaçado, não é uma ameaça, ele está sendo ameaçado. O Cerrado ele está extremamente ameaçado, vista que em 1970, 2 milhões de quilômetros quadrados que compõem o Cerrado, você tinha aí 15% da sua área convertida. Então 15% da preservação ambiental que foi deixada como critério. Agora nós estamos já no ano de 2010, então desse tempo para cá já foi convertido dentro dessa área de 2 milhões de quilômetros quadrados, 70 a 75% dessa área já não existe mais. Essa área de preservação, as nossas matas nativas, as nossas nascentes que estão secando, então está numa aceleração muito grande. Segundo os estudos mesmo da Universidade Federal de Goiás, que é o LAPIG, que faz todo o acompanhamento via satélite, a UNB de Brasília, a UCG, a UEG, todas essas instituições que fazem pesquisa do Cerrado, relata que se continuar nessa velocidade que nós estamos, em 25, no máximo 30 anos, o Cerrado será completamente destruído na sua área ambiental. Então, sua área nativa, que nós temos aí numa média de 30% do seu território ainda nativo, em 30 anos nós deixaremos de existir essa área ambiental. E se a gente destruir a vegetação do Cerrado, nós vamos deixar de abastecer os nossos lençóis freáticos, que alimentam nossos rios, deixar de abastecer o principal reservatório que nós temos aqui no Cerrado, que é o aquífero Guarani, e aí nós vamos deixar de ter muita água no nosso Cerrado. E água é a fonte da vida. Nós não temos lavoura sem água, nós não temos gado sem água, nós não temos nós, ser humano, sem água. Então, se a gente não se preocupar com o Cerrado, nós vamos deixar de preocupar com a vida. Esse detalhe que você falou de lavoura e pecuária, nós estamos numa região extremamente agrícola, onde a pecuária também é muito intensificada. É possível ter a preservação, é possível ter aí essa parceria, Cerrado, pecuária, lavoura? É essa grande discussão que nós estamos fazendo. Em todos os estados, nos 11 estados brasileiros que compõem o Cerrado, nós estamos chamando para discussão. Se a gente continuar nessa dinâmica de produção que nós temos áreas do estado de Goiás, 1,2% do território de Goiás, que utilizava essa dinâmica predatória que nós temos hoje, está ficando em processo de desertificação. Então já 1% do estado de Goiás já tem um processo de desertificação, onde não tem água, onde você não produz mais. Nós somos, pelo Fórum, favorável à produção, a cana, a soja, o milho, todo esse aspecto ambiental que é da pecuária e da agricultura, nós somos favoráveis. Agora, precisa da sustentabilidade, precisa observar o mínimo que é na área da produção. A mata ciliar, no mínimo as nascentes, você cercar as nascentes, permitir que a água flua naturalmente na propriedade, porque sem água também não tem produção. Então nós temos que linkar essas duas áreas, a questão ambiental e a questão da produção. Nós não podemos separar, não podemos ser também malucos ambientais, que queremos um meio ambiente isolado do ser humano, e também nós não podemos trabalhar com esse capital selvagem que hoje nós temos, que pega todos os recursos naturais, suga todos os recursos naturais, e depois, se ali você não tem mais produção, você migra para outra região. Até quando que nós vamos ter regiões para migrar a produção e abandonar aquelas áreas que estão em desertificação? Essas áreas que você disse existentes em Goiás, já em desertificação, tem solução? Tem como serem recuperadas? O professor Altair Salles, que é um grande estudioso do bioma Cerrado, que é da Universidade Católica, inclusive ele dá aula em outras universidades, em outros estados, ele fala: recuperar o Cerrado para a questão ambiental é impossível. Toda a destruição ambiental que nós temos no Cerrado, você não recupera na sua dinâmica biológica que nós temos. Mas então na produção, você ainda consegue recuperar as áreas. Mas cada vez que ele entra nesse processo de desertificação, o recurso que você gasta para recuperar essa área para a produção, ele é extremamente oneroso. Então por isso que o pessoal migra. Eles não querem recuperar aquela área e migra para uma outra área que tem maior produção com um custo menor. Então, quando nós temos todo o território destruído e o processo de desertificação ampliado, vai ter que recuperar essas áreas. Queria lembrar que 11 de setembro, que é o Dia Nacional do Cerrado, o Mink, o ministro do Meio Ambiente, esteve em Goiânia e falou uma fala que eu achei muito interessante. A produção, pecuária e agricultura, ela pode continuar desenvolvendo no crescimento que ela tem hoje, e nós podemos crescer nessa velocidade para mais 60 anos sem necessariamente derrubar um pé de piqui ou de jatobá,
ou de Guariroba, porque a área que já foi convertida em pastagem, em lavoura, ela é muito ampla dentro do cerrado. Então você pode migrar para essas áreas tranquilamente, sem derrubar um pé de piqui. Mas quando há migração, basicamente é para a área que tem preservação ambiental, derruba toda a vegetação para a produção. Essa é a lógica que acho que não pode existir. Se temos 60 anos para desenvolver em área que já foi retirada a vegetação, por que a gente não usa essas áreas e busca as áreas de preservação? Se o produtor ou agricultor estiver em busca de novas informações de como proceder ambientalmente correto, ele tem algum apoio dentro do Fórum Goiano? Com certeza, esse é o nosso principal objetivo, é a gente juntar essas duas pontas que nós falamos. Aqueles que defendem a questão ambiental a ferro e fogo e aqueles produtores que querem discutir a questão ambiental, mas eles não conseguem não sentar numa mesa. Então a gente juntar essas duas ideias é esse papel do fórum, porque nós temos assistência das universidades que coloca à disposição para orientar de que maneira que você recupera a nascente, de que maneira que você recupera o solo, a pastagem, de que maneira que você consegue trabalhar o solo para a produção de grãos. Então o fórum faz esse link, ajuda a sociedade a sentar as duas pontas, ambiental e produção, para que a gente tenha essa sustentabilidade ambiental e produtiva.